Graças a Deus, nós tivemos hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Quem veio, diga amém. Amém. Querido, tem sido bênçãos. Eu acompanho o currículo de alguns lugares e digo para vocês que o currículo da Escola Bíblica Dominical desta igreja é algo assim muito precioso. Então nós tivemos hoje o início da turma dos homens, a série Homem ao Máximo, e é algo extraordinário. Então, meu irmão, você que começou hoje, segue firme, porque é muito importante. Tenho certeza que vai ser extraordinário esses momentos que nós tivemos aqui. Antes de eu compartilhar da palavra com você, querido, eu quero fazer dois apontamentos. O primeiro é que eu havia dito a semana passada que nós iríamos começar o culto às quartas-feiras esta semana, mas eu errei. Eu não olhei a agenda. E na minha cabeça, o livro de Provérbios que nós estávamos concluindo os estudos, eu ia terminá-lo agora, nesse final. Mas eu consegui com a igreja terminar antes. E na minha cabeça eu falei, terminei, vamos startar e fazer algumas coisas que a gente está pretendendo. Mas aí, Fernanda me lembrou e falou, não, você tem um culto ainda e tal. Eu falei, não, então vamos manter. Então, esta semana, terça-feira, tem o culto da rede, é o último da rede de mulheres. E a palavra, o culto que eu quero ter com os irmãos, que eu ia fazer na quarta, será na quinta-feira. O culto de quinta-feira agora, eu tenho no coração como o culto da entrega. Tudo aquilo que você quer lançar aos pés da cruz, vem a quinta-feira. Nós vamos compartilhar uma palavra que Deus tem nos dado, fechando um ciclo e também começando outro, e orarmos nesse sentido. A Bíblia nos ensina a fazermos marcos, e foi muito importante esse período que nós tivemos por mais de 25 anos, nessa sequência nas noites de quintas-feiras, com os estudos da palavra. Agora, nos pequenos grupos, nós vamos começar isso, mas a igreja vai passar a ter, a partir de setembro, o culto passa a ser quarta e domingo, os cultos de todos nós reunidos. E depois, nós já estamos trabalhando com alguns, orientando os procedimentos. Nós vamos passar, dentro da semana, temos os nossos trabalhos, aí começando com os pequenos grupos, e acreditando, orando. Então a igreja não vai perder na qualidade, pelo contrário. A ideia é a gente se multiplicar cada vez mais. Tá, querido? Então eu peço a sua compreensão para isso, para que você esteja atento. E também, eu teria uma reunião amanhã, mas eu não posso, então eu já informei, porque eu tenho um compromisso amanhã para atender uma questão ministerial. Abra a sua Bíblia agora sim, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Você já teve na vida momentos, sensações de que você fez coisa errada, e você botou a mão na cabeça e falar, meu Deus, aonde eu estava quando eu fiz isso? Quem aqui já teve essa sensação? Vocês são muito engraçadinhos. Se eu levantar a mão, vocês levantam. Se eu não levantar, então aqui só eu e mais quem? Levanta a mão, quem já fez isso aí, pronto. O resto é anjo mesmo, o resto é tudo perfeito, não é? Aquela sensação que você focou errado, agiu errado, e você foi o único que foi prejudicado. Às vezes, quando a gente é casado, não fica na singularidade, fica no plural, porque você não erra prejudicando só você. É o esposo que a descabeçada leva para o buraco, é a esposa que o matuto velho faz a mulher sofrer, são os filhos que sofrem por causa da falta de equilíbrio. E o pior de tudo isso, irmãos, é que não adianta, é um erro que nós temos, é uma coisa que eu diria que está no homem, o misticismo. O que é misticismo? As pessoas acham que porque elas entram dentro de uma igreja e assistem um culto, porque já não é nem cultuar mais, é assistir culto. Há uma diferença de assistir culto e oferecer culto.
Quando se fala em oferecer culto, muda tudo. Aí eu abro portas para as coisas acontecerem. Quando eu saio da condição de espectador de culto e passo para a condição de adorador, de quem oferece culto, muda tudo na minha vida. Há outros que acham que o simples fato de terminar uma reunião e vir até o pastor ou alguém e pedir, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, que tudo vai mudar. Não muda, se a pessoa não mudar. Aprendemos hoje, um dos tópicos na sala, não pôr o Senhor à prova. É quando eu quero coisas que Deus faz, mas rapaz do céu, o que você está me pedindo é comédia. Não faz sentido, você mesmo não acredita no que você está falando. É quando de repente eu acho, sabe aquela questão família, que o filho está dando trabalho, ele não recebe, desde pequeno, a orientação, e aí o pai e a mãe que não se desgastaram em oração, não educaram, no sentido de agir com disciplina, no temor da palavra, deixa fazer o que quer na vida, aí um belo dia fala assim, pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa e põe a mão na cabeça da minha filha para ela cair na real. Não é assim, irmão. Não é assim. Por quê? Porque é uma raiz que liga as coisas. É como um pastor que quer ser usado por Deus no púlpito, mas em casa ele não é pastor. Ele não é marido. Ele é quase que um visitante. Não faz sentido, querido. Não tem sentido isso. Mas nós somos afrontados, eu não sei se eu posso dizer assim, ou nós somos tentados a seguir o jogo sem mudanças. Perceba que um time de coletividade, ele tem um técnico. E o técnico, muitas vezes, num time de basquete, time de vôlei, ele está olhando daqui, está olhando a plataforma, está olhando a quadra. Ele está dizendo assim, sobe mais quando o cara for arremessar, faz um toco nele. Não deixa o cara arremessar da linha dos 3 pontos. Ô ala, corta para lá, vira, faz sombra no cara. Porque ele está enxergando. Só que o time não reage. O time faz o que quer. Aí se é no vôlei, o técnico diz, sobe com eles na barreira. Faz a barra, trava, faz o corta-luz. Não faz. Não adianta, querido. Não adianta. Pode trazer o Bernardinho, pode trazer o Oscar Schmidt, pode ressuscitar Zagallo. Não vai. Por que não vai? Porque do outro lado não tem essa reação. Entende, querido? Não existe. É como querer misturar água e óleo. Nunca vai dar certo. Você pode fazer um movimento, quando você parar o movimento das águas, vai decantar óleo num grau e água no outro grau. Assim, querido, a maturidade na nossa vida, eu tenho falado muito isso, Deus tem nos trazido esse tempo de reflexão, ela se faz necessária. Às vezes nós achamos que na aglomeração de pessoas há uma resposta. Ou nós achamos que os aplausos do mundo há uma resposta. Nós achamos que os likes são respostas. Nós achamos que a turma gostar da gente é a resposta. Só que teve gente que já passou por esse caminho, que foi muito mais inteligente que a gente, muito mais sábio que a gente, e que Deus não interviu nas decisões dele. E eu estou falando de Salomão. Não houve outro homem mais sábio na terra do que Salomão. Começa bem e não termina bem. Perceba que no livro de Provérbios é aquela explosão de revelação, de coisas que você fala, uau! Quer ver uma coisa? As mulheres que estiveram aqui em Provérbios, principalmente no capítulo 31, fala a verdade. Quantos livros já foram escritos ali e serão escritos baseado em Provérbios 31? Quantos métodos
preciosos estão ali de um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom cristão, um bom obreiro, mas são inúmeros. Você quer ver um dos conselhos preciosos? Lá em capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmão, irmã, olha, alguns de vocês que têm respeito por mim, me consideram, imagino que às vezes nós somos intocáveis pelo maligno, ou que nós não sofremos tentação. Mas eu dizia agora há pouco para a Fernanda, agora há pouco não, à tarde, eu disse para ela assim, Fê, eu preciso guardar meu coração. Eu não posso dar o que me provocam para dar. Porque o natural da gente, o que é? Bateu, levou. Sim ou não? Sim ou não? É lógico que é, irmão, não faça cara de anjo, não. Isso é o natural da gente. O natural é, abençoado, você falou? Então toma. Esse é o natural. E se a gente não tomar cuidado, você deixa de receber. Você deixa de dar o seu melhor. Pastor, como assim? Olha para Eliseu, irmão. Você acha que ele olhou para Jorão e falou assim, santo varão, ele disse, linguagem de hoje, tenho raiva de você, viu, filho? Eu não queria nem olhar para a tua cara, suma daqui. Se não fosse por Josafá, eu dava um ipom em você. E Josafá falou, tem aqui algum homem de Deus? Aí fala, tem um aí, mas não gosta de mim. Aí justo quem? O profeta naquela hora fala assim, eu não suporto você. E ele tinha razões. Aí a Bíblia diz que precisou, ele falou assim, me traga um tangedor. O tangedor está aqui. E aí o tangedor começou a ministrar lá, como se ele estivesse tocando, ó, leva-me à sala do trono. E eu estou dizendo, Senhor, mas eu estou à vontade de pegar o trono e dar uma cabeçada daquele irmão. Ele está lá. É no momento que o louvor foi indo, que Eliseu se acalma. Aí é como se o Espírito de Deus dissesse assim, ufa, agora sim a gente pode conversar, hein? Porque você estava carnudo, hein? Misericórdia, ô menininho difícil. Verdade, irmãos. Vou falar o meu exemplo pessoal. Eu sou pastor. Isso não muda nunca mais na minha vida. Mas eu não deixei de ser homem. Eu não deixei de ser marido, de ser pai, de ser avô. Eu não deixei de ser irmão mais velho. Eu não deixei de ser filho da dona Célia, nem filho do seu Pedro. Aqui corre sangue, no mesmo braço que você tem aí, aliás, o mesmo sangue. Não talvez o tipo, mas sangue. Então a gente está sujeito a tudo. Mas se a gente não chamar a existência, a palavra de Deus na nossa vida, você estraga tudo. E como estraga, irmão? Por isso eu comecei a mensagem essa noite dizendo para você, você já teve a sensação de alguns momentos você falar assim, o que eu fiz da minha vida? Aonde eu estava com a cabeça quando eu disse, eu vou? Ou então aquela frase, se arrependimento matasse eu estava morto. Quem já não falou essa frase? Quem nunca falou? Olha, a gente precisava ter mais do que 7 vidas, né? Pois é, irmãos. O homem mais sábio da face da terra começa Provérbios com um show de informações, declarações que trazem para a vida uma vida frutífera, uma vida próspera. Mas já em Eclesiastes, este homem balançou na vida. Ele cedeu algumas coisas que ele não tinha que ceder. E sabe de uma coisa? Deus não impediu Salomão de cometer os vacilos e erros que ele cometeu. Nós temos na vida a chance de mudar a trajetória, de mudar as coisas. Mas às vezes a gente complica a vida. Estava indo tudo bem, até a hora que eu coloquei a minha mão e eu compliquei a vida. O tema da mensagem essa noite é complicando a vida. Recebemos o manual do Senhor, mas aí a gente estraga. Eu quero ler com vocês alguns versos do capítulo 1 e alguns do capítulo 2, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Capítulo 1, essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Ele está dizendo, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o melhor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol?
Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do sol. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido. Eis que tudo era vaidade. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que falta não pode ser recuperado. Em algumas versões diz, o que está torto não pode ser endireitado. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Capítulo 2, verso 1. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruta. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar no sexo. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor do que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar minha vida,
pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Até aqui. Nós estamos vendo aqui o relato de um homem que depois de fazer o que lhe deu na cabeça, e isto inclui ir contra a lei de Deus. Quando nós olhamos para o texto e encontramos, por exemplo, Salomão tendo 700 esposas e 300 concubinas, você fala, irmão, onde esse homem estava com a cabeça? Onde? Mas ele era o rei, fora da palavra. Ele não tomou essa decisão no início de reinado. Ele toma essa decisão errada, fora da palavra. E preste atenção, ele se perde, ele se sabota, ele anula os fatos primeiros. Por causa disso, ele vai entregar um reino para o filho chamado Roboão, que Deus não vai deixar de tratar o que ele fez. No reinado dele, uma pessoa chamada Jeroboão se levanta contra ele. E como Salomão está debaixo da ordem de Deus, da obediência, não tem problema. Pode se levantar o inimigo que quiser. Só que foi na brecha, no vacilo que ele deu, que anos depois o Senhor fala, eu não vou apagar a lâmpada que eu prometi a teu pai Davi, mas eu vou dividir o reino por causa do teu pecado. Um dos erros de Salomão foi que quando ele começa a trazer mulheres, esposas, quando Deuteronômio, Moisés, diz, não terás para ti mais do que uma esposa, e ele peca contra esse estatuto. O Senhor diz na palavra, você deixou o teu coração se perverter aos teus sentidos. E o sentido de Salomão foi que nessas esposas que ele teve, por exemplo, ele construiu templos dentro do arraial de Israel aos deuses pagãos. E aí a Bíblia diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. Ou seja, o que ele desejou fazer, ele fez. Deus não impediu, mas a colheita chegaria. Esse homem, ele escreve aqui, dizendo que ele quis ter vinhas, ele fez. Ele quis ter jardim, pensa no jardim, o mais bonito que você já viu, não é lá na Orla de Santos, é o que Salomão. Ele teve um zoológico para ele. Ele resolveu dedicar-se aos melhores cantores e cantoras. Traga para cá. Aí ele falou, quer saber? Eu vou beber. E ele se entregou à bebida.
E ele mesmo escreve dizendo, que burrice, que vaidade que eu fiz da minha vida. Depois ele disse, eu quero agir como uma pessoa estúpida, para ver como vivem todos os mortais. Tendo sabedoria. Fez, pagou o preço por isso. Quero criar animais. Criou os diversos animais. Os rebanhos dele foram fantásticos. O cara teve o zoológico pessoal, o cara teve os vinhedos dele, teve os jardins dele. Foi o homem mais cortejado da sua época nas nações. E ele foi tomando decisões. E essas decisões, grave bem isso, viu, irmãos? Deus não impediu. O mesmo Deus que aparece para ele anos atrás e fala, como você não pediu ouro nem riqueza, mas sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria, não terá outro mais sábio que você. Olha que coração bacana lá atrás. E vou te fazer um homem rico. Você não pediu isso, mas eu vou te dar. Esse mesmo Deus que concede isso para Salomão, não impede que agora, depois que ele é rei, depois que ele constrói templo, depois que ele está estabelecido, Deus não impede que as suas vaidades sejam furtadas. Ou Deus as obstrui, de jeito nenhum. Quer fazer? Faça. Quer viver como louco? Viva. Eu te dei sabedoria. Você quer se comportar com estultícia? O problema é seu. Aí ele escreve Eclesiastes que é pós-queda. É pós ele tomar aquele choque. Sabe aquelas coisas que eu disse agora há pouco, que você faz da vida e fala assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? E ele escreve Eclesiastes. E ele começa dizendo coisas que ele viu debaixo do sol. O que quer dizer debaixo do sol? Isso quer dizer vida cotidiana. Era uma maneira de se expressar e dizer dia após dia. E ele diz, coisas que eu vi debaixo do sol. Então ele está dizendo, coisas que eu vi na minha vida todos os dias. E ele escreve num dos textos, que proveito tem? Ele está fazendo uma pergunta que já tem um tom, que já é uma declaração. Ele diz, qual é o ganho por afadigar-se? Ele não é contra o trabalho, não é isso que ele está falando. Mas o que ele está colocando é, o que o homem ganha quando ele deixa de confiar em Deus, viver as leis de Deus e se lança às suas vaidades. Então, na minha trajetória secular, eu encontrei pessoas, e ainda tenho, esse dia eu falei para a Fernanda, já faz 6 anos que eu me aposentei da Secretaria de Segurança. E eu tenho colegas da minha turma de concurso que ainda estão na ativa, nada contra. Estão lá, opção de vida. Cada um deles tem um motivo para estar lá. Os meus cabelos estão ficando brancos. Falei para a Fernanda, misericórdia. Essa semana eu falei, onde que eu vou parar desse jeito? Vou parecer o velho Zusa. E aí, eu olho para os meus amigos, está branca de neve, o cabelinho está tudinho branco. Os caras não estão lá. Pergunta para um, com respeito, eu estou aqui por causa disso, disso. O outro por causa disso. Tem gente que já está com mais de 60, mais de 65, e fez investimentos em escolhas de vida, que já, até o presente momento, não levaram a um denominador positivo comum, mas um ponto negativo. A pergunta de Salomão é, que proveito tem? É como se ele estivesse dizendo que os esforços duradouros, que têm valor para a nossa vida, o que importa são as coisas que nós fazemos para a vida, que nos trazem a cumprir os propósitos de Deus. Então, ele não está dizendo que trabalhar, que estudar, que se dedicar são coisas erradas e ruins. O que ele está dizendo é que o verdadeiro proveito da vida do ser humano é quando ele se dedica e destina a sua vida a cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. É quando ele não é subjugado pelo sistema.
É quando o sistema não determina quem ele tem que ser. É quando as modas, as influências, os costumes, os nossos desejos não determinam a nossa essência. Mas é o contrário que aconteceu com ele. E ele declara isso. Que proveito tem? Ele está dizendo, numa linguagem mais simples, eu deixei de viver nos propósitos de Deus, que me traria uma vida mais valiosa, mais preciosa, para viver o que eu quis. Então, alguém pode interpretar de uma maneira errada, e eu quero esclarecer isso. Imagine alguém que trabalha, só trabalha, para ter, para ser, para ter cargo, para ter posição, e se esqueceu da prole. Se esqueceu da alma. Vamos pensar assim. A gente levanta cedo, vai trabalhar, corre, e só se alimenta da palavra aqui. E alguns de vez em quando, uma vez por mês. Alguns aos domingos, e outros já faz 3, 4 meses. Como é que passa a vida desapercebido daquilo que é o mais importante? É isso que ele está dizendo. Qual é o proveito de ganhar, de ter, de ser aclamado pelas multidões e perder o mais precioso, que é o propósito de Deus? É isso que ele está dizendo. Qual é o proveito disso tudo? Ah, ganhei nas discussões. Ganhou o quê? Ah, eu ganhei na briga. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Ah, eu mantive a minha posição e não arredei. E ganhou um inferno dentro de casa. Ganhou um casamento de papel, mas uma história a não ser reproduzida. Ah, mas qual é o propósito de viver assim? Qual é o propósito de gastar a vida fora daquilo que Deus destinou? Então este homem, ele diz, qual é o proveito que eu tenho? Qual é o proveito? Então eu disse a você agora há pouco, que os meus amigos da minha geração, alguns são mais velhos que eu, esses dias, no grupo da Força Aérea que eu faço parte, alguém disse, fulano foi embora. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara serviu comigo e já foi. Se dá uma dor de cabeça, você já quer tomar logo o negócio, fazer, não quero ser assim. É, querido, é a vida. A questão é, a hora que esse último suspiro der aqui, não tem mais jeito. Passou. O que eu vou apresentar? O que eu vivi? Como que foi a minha qualidade de vida? Vou me dar o exemplo com Fernanda. Eu valorizei mais o ministério e menos o casamento. Não venham vocês entender isso errado. Porque quando há o equilíbrio nas partes, ninguém perde. Deus não está muito preocupado com a questão de eu ser aqui uma referência para vocês e ser uma péssima referência para ela em casa. Se eu não sou pastor dela em casa, eu não posso ser pastor de vocês aqui. Que mestre sou eu, que pastor sou eu, que guia sou eu, que no altar sou uma pessoa, mas em casa eu sou outra pessoa. Deus não valoriza isso. E eu quero deixar bem claro que às vezes nós confundimos as coisas. Ah, eu conheço fulano, conheço Beltrano. Não se esqueça. A semente transcende o semeador. Qual é o proveito? O proveito são os esforços que visam a eternidade. Então, o que é melhor? Uma casa que tem carne de primeira todos os dias, uma família que pode se dar ao luxo das viagens mais caras, almoçar fora todo final de semana os melhores restaurantes, e não ter propósito de vida eterna? Ou uma família que não pode ir aos restaurantes todo final de semana, nem todos os meses, e nem viagens caras, mas está vivendo nos propósitos da eternidade. O que é mais importante? Porque o que se prega aqui fora é ser a mais cobiçada, o mais cobiçado, o mais desejado, a mais desejada, é o feminismo, é o machismo, é estar na vibe, é ser. Ora, todas essas coisas não passam de vaidade. Eu já disse aqui,
na mesa do ML, o Instituto Médico Legal, vai o rico e o pobre, vai o policial e vai o ladrão, vai o novo, vai o velho. E quando se cai naquela mesa, os que ainda podem estar lá, né? Porque tem uns que nem lá chegam. Ali você fala, meu Deus, é fulano? É fulano. Todos nós respeitamos a figura de um ícone da comunicação brasileira que nos deixou a semana passada, o Sênio Abravanel, que é o Silvio Santos. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, gostava dele, viu? Gostava dele. Mas eu seria capaz de fazer aqui uma jogada com você e dizer para você, espere daqui a um ano quem vai estar falando dele. Espere daqui a um ano. Outro dia morreu um cantor da antiga Jovem Guarda, Erasmo Carlos. Um cara bacana, umas músicas até legais. Você vê alguém falar dele? Se você procurar no Google, vai aparecer. Se eu falar para você, Juscelino Kubitschek, talvez a nova geração esteja confundindo. JK, aqui nessa cidade tem uma avenida com o nome dele. Quem foi Juscelino Kubitschek? Óbvio que você sabe, né, igreja? Lógico, essa igreja sabe. Não vou me atrever a cometer esse erro, não, para não passar vergonha. Mas muita gente, perto das grandes construções do desenvolvimento que ele trouxe para o Brasil, passou. Muita gente já não fala no nome dele. Então, assim são cantores, governantes, ricos, pobres, pastores, que marcaram algumas gerações. Eu amo isso. De vez em quando eu me debruço a analisar a biografia de alguns homens não tão longe de nós. E eu fico assim, meu Deus do céu, que fantástico esses homens foram. Não tiveram igreja com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas marcaram uma geração. Fizeram pessoas se arrependerem dos seus pecados, almas se converterem ao Senhor Jesus, mostraram o caminho de salvação. Quantos pastores que já descansam no Senhor, e veio uma geração nova, escute bem o que eu vou dizer, que nem sala esses pastores às vezes têm nome em memória. Tem uns lugares que o pastor morre, 30 anos depois alguém chega numa sala e fala assim, Sala Kleber Andrei Flauzino. Fala, quem que é esse fubá aí? Não sabe da história. Não sabe da história. Aí o cara chega, tem um negócio fantástico, extraordinário e tal, mas ele não sabe da história. A pergunta é, será que vale a pena nós nos afastarmos? E eu não estou falando mal de fazer a obra. É de fugir dos propósitos de Deus, daquilo que nos conduz à vida eterna. Esse homem escreve dizendo que o que tem valor são os esforços que visam a vida eterna. Então a passagem de Jesus, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro, que o rico ostentou uma vida inteira, fez o que quis, enquanto que o pobre viveu uma vida de lamúria, de dificuldade, e o texto é muito pesado, diz assim, e os cães vinham lhe lamber as chagas, só que os dois morrem ao mesmo tempo, aí a história muda, aí o que é passageiro acaba, e entra em cena aquilo que vai determinar onde eu vou passar o resto da minha eternidade, porque a gente fala eternidade, e a frase é minha, juntos até a eternidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, juntos até a eternidade, eu quero dizer no céu, viu? No céu, porque juntos até a eternidade no abismo, estou fora, vá a outro, eu não, pega a pista, me larga, me erra. Não, juntos até a eternidade é no céu. É quando suspira aqui o filho da humildade, vamos chamar aqui o Lázaro, e o rico, que a vida dos dois agora começa a descortinar.
O rico comia, bebia, tinha do bom, do melhor, fazia o que queria, e etc, etc. O outro não teve a mesma oportunidade, é uma parábola. Aí alguém fala assim, o texto fala que o rico fala assim, mande que Lázaro, o cara é folgado, né? Está morto, zoou, ainda quer mandar depois de morto, mas tem que ir para lá mesmo, para largar de ir. Manda que Lázaro, que manda, rapaz, você já era. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, mas isso é absurdo. Pois é, dá para mostrar bem o que esse camarada tinha no coração de vaidade. É quando termina a nossa vida, que infelizmente, grave isso, infelizmente, é que descortina o que nós fizemos da vida. Então Salomão está dizendo que todos os esforços, ou aqueles que valem a pena, são aqueles que são para cumprir os propósitos de Deus. São aqueles que nos levam para a eternidade. E ele diz... O texto nos informa que nós aplicamos diariamente muitas repetições inúteis com uma vida passageira. Repetições inúteis, repetições de palavras e de ações, que na maioria não tem vantagem espiritual. Nós gastamos, estou colocando aqui numa forma genérica, mais tempo em declarar um dia de derrota do que um dia de vitória. Nós gastamos mais tempo em repetir hábitos ruins do que mudar os hábitos para ter uma vida abençoada. Nós declaramos, esse casamento é uma porcaria, mas não abrimos a nossa boca para declarar uma palavra de bênção sobre o casamento. Nós abrimos a nossa boca, é repetição de coisas inúteis, para declarar, esse salário é uma droga, mas eu não abro a minha boca para agradecer a vida que Deus me dá com o salário que eu vivo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar por mim. Talvez algumas pessoas, eu já ouvi isso de gente invejosa. Na verdade, alguns não disseram para mim, mas disseram até para meu pai, para minha mãe. Como é que esse cara tem, mora, faz isso aqui? Eu costumo entender o seguinte: há uma diferença dos que servem e dos que não servem. Há uma diferença de quem vive na dependência de Deus e quem não vive na dependência de Deus. Mas a maioria das vezes, como diz aqui Salomão, que proveito tem? São aquelas aplicações diárias de coisas inúteis. Por exemplo, que droga, eu tenho que levantar para trabalhar com esse frio. Você tem duas pernas, você tem um emprego, você tem um salário, você tem uma casa. Está insatisfeito? Melhora na vida. No momento das crises, ao invés de eu dobrar o joelho e buscar o Senhor, eu faço coisas que só me afastam dos propósitos. Qual é o proveito de amaldiçoar uma casa? Qual é o proveito de amaldiçoar um casamento? Não se esqueça, Tiago escreve dizendo que a língua é fogo consumidor. Então sai da nossa boca palavras que nos afastam daquilo que fomos chamados. Ou então repetição de atos que não trazem nenhuma vantagem espiritual. Reclamar, 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 reclamar. Reclama. Não tem uma postura que atrai as bênçãos espirituais. São comportamentos, repetições de uma vida desalinhada, diariamente. O professor é um inútil, o polícia é um inútil, o pai é um inútil, a mãe é um inútil, a esposa é ruim, o marido é ruim. Nessa altura o pastor, coitado, já está na boca do sapo. Está tudo lascado, está tudo ruim. Por quê? Porque ninguém erra, todo mundo é santo. Todo mundo todo mundo é culpado. É o rebelde sem causa. Preste atenção. Olha, o que Salomão está dizendo? Qual é o proveito que existe quando nós aplicamos diariamente repetições inúteis? Reclamar, não fazer, murmurar, criticar, ofender, discutir, brigar, deixar de fazer o bem. É uma repetição inútil. Lembre-se de José no Egito.
Esse homem está preso injustamente. Ele está preso, acusado de um crime que ele não cometeu. E na prisão, ele é colocado, porque Deus estava com ele ali. Ele não faz do momento uma repetição de lamúria, de xingar, de se amaldiçoar. Irmãos, olha que coisa fantástica. José, ele está preso, e na prisão ele tem dois sujeitos que têm sonhos. E ele faz a interpretação dos sonhos para esses dois. Ele revela o que significa. Como é que alguém está dentro de uma prisão e consegue ser canal de Deus para a vida dos outros? Pois bem, José estava preso e não trouxe uma repetição diária de coisas que o afastaram da eternidade. Ele não sabe, ele fala para um deles: lembra-se, quando estiver na presença de Faraó, lembra-te de mim. Só que o camarada, um morre e o outro não. O que não morre, dá o primeiro mês, não fala de José. Dá o segundo mês, nada. Um ano, nada. Um ano e meio, nada. Mas José não mudou a sua essência na prisão. 2 anos depois, agora é Faraó que tem um sonho. E ninguém pode interpretar. Adivinha a coisa como acontece. Esse José, que foi esquecido por aquele que ele interpretou o sonho, ele diz assim: Faraó, eu conheço um homem, quando eu estava na prisão, que o Senhor estava furioso comigo, esse homem interpretou sonhos, faça ouvir a minha presença. Eu quero fazer um apanhado com você rápido. E se José tivesse dito: quero nada, estou com raiva de Deus, vou trazer à existência aquilo que me traz a memória e esperança, vou coisa nenhuma. Mas 2 anos depois, entenda o que eu vou dizer para você. O sonho que Faraó teve não era para 2 anos antes, era para 2 anos depois. Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele, Deus tem o momento dele. Agora, como nós nos comportamos quando nós somos assediados pelas vaidades desse mundo, do ranzinismo, da chatice, da reclamação, de querer que alguém ponha a mão na nossa cabeça, bum, um milagre. Nós estamos vivendo uma geração agora que é uma geração que eu não entendo. Parece que a geração, alguns aqui vão entender, né? Do Mandrake, que era aquele desenho animado do Gibi. O Alex já riu e conhece. Sabe como é que era? Alguns acham que é assim, ó: põe a mão na minha cabeça e ministra aqui transformação de vida. Que eu emagreça 15 quilos, que eu fique lindo, que eu fique cabelo liso, que eu enriqueça, que eu seja... Ah, irmão, isso é encantamento passado, isso não existe. O que existe é você ser devoto do Senhor, é você não perder a sua essência. Então as vaidades do mundo é conselho errado, é fulano que fala, é isso mesmo, vai lá e quebra a cara dele. Ah, se é comigo eu meto o pé, se é comigo eu faço... E a gente perde o propósito. Esse homem, Salomão, disse: qual é o proveito? Qual é o proveito de trazer para a vida repetições inúteis? Inúteis. Irmão, qual é o proveito de fazer compra no mercado e vir amaldiçoando a compra? Qual é o proveito? Está caro? Está, irmão, está mesmo. Mas você está fazendo compra. Pouca gente entendeu. Está caro, está, mas na sua mesa não tem faltado a provisão de Deus na sua vida. Pelo contrário, tem gente aqui que está crescendo, não só em espírito, mas também na vida material. Qual é o propósito de repetir palavras e ações que nos afastam da bênção? É isso que Salomão está dizendo. Quando ele fala o erro das gerações, ele diz: uma geração vai, a outra vem. O que ele está dizendo? Olha, a vida é um ciclo infindável de atividades. O que a gente está falando hoje, vivendo hoje, teve uma geração que já viveu lá atrás, talvez com um ou outro detalhezinho de cenário diferente, mas muita gente se perdeu na geração antiga. Muita gente achou que estava fazendo a coisa mais fantástica do mundo e perdeu a sua vida, a sua essência com aquilo que não levava a Deus. E Salomão está dizendo que a maioria dessas atividades não traz segurança e nem significado para experiência nenhuma. Hoje, a gente vê uma turma que está querendo legalizar a destruição da humanidade através das drogas.
Década de 60, a geração lá de trás estava achando que estava revolucionando o mundo, fazendo essa canção do uso entorpecente. As nações que adotaram isso estão caídas, não só moralmente, espiritualmente, financeiramente, como uma nação de viciados. Gente que está morrendo, encurtando a vida. Uma geração vai, outra geração vem. Ao invés de construir coisas positivas, o que a gente enxerga, falando do homem ímpio, é que não há mudança. É uma repetição cíclica das coisas que não levam a lugar nenhum. Mas olhe para a vida de homens de Deus. Eu vinha falando para a Fernanda de uma senhora, que eu não lembro o nome dela. E aí um dia me falaram, fulano é filho da irmã fulana de tal. Eu falei, você conheceu? Eu falei, infelizmente eu não conheci não. Ele disse, ela era da igreja tal, aqui de São José dos Campos. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu não tive esse prazer. Ela disse, pensa numa senhora que servia ao reino. Aí eu já... Como assim? Reunião de oração. Ela estava lá. Estudo. Pensa nas limpezas que tinha na igreja. Ele usou assim, pense numa diaconisa que os pastores do nosso ministério tal brigavam para tê-la congregando com ele. Porque ela era uma serva de Deus, mulher de oração. Muitos pastores, quando iam pregar, passavam por ela e diziam assim, irmã, toque em mim, me abençoa para ir para o altar. Irmãos, que legado é esse? Ele disse, rapaz, eu conversei e convivi com ela. Falei, como é que ela era? Ele falou, rapaz, se olhava para ela, ela não era do altar, mas ela fazia o altar ficar em pé. Rapaz, os pastores descansavam tanto com aquela senhora. Era chuva, ela estava servindo. Era antigo ciclo de oração, ela estava lá. Bazar da Pichicha, ela estava envolvida. Escola dominical, ela estava lá. Mas e a família? Não, ela tinha esposo, tinha filhos. Ela servia na obra de Deus. Falou, mulher de oração da madrugada, campanha, isso, aquilo. Falou, mas não tem nada escrito sobre ela. Falou, não, ninguém ainda escreveu. Mas ela era uma diaconisa por excelência. Uma mulher que amava servir o reino de Deus. Falou, no enterro desta mulher, aqui em São José dos Campos, ela atraiu tanta gente no seu enterro, mas tanta gente, que as pessoas pensaram que se tratava de uma autoridade, de um artista tal. Eu disse, quem é? A irmã fulana de tal, partiu para o Senhor. A maioria das nossas atividades não traz significado para uma experiência de vida com Deus. Tudo é mais importante do que um culto, do que a oração, do que a palavra. Eu não entendo, irmãos. Aí eu preciso ser um pouco nostálgico. Eu ainda sou do tempo que culto era negociável. Horário de culto, esquece. Meus amigos e parentes até hoje sabem disso. Não esquece, com o Clebão não funciona. Se é horário de culto, ele vai para o culto, ele não vai vir na festa. Algumas pessoas, Kleber, dá para você ir lá e falar, não posso, é Santa Ceia, não posso. E tal dia, não posso, eu tenho como. Mas você vive enfiado na igreja? Não, eu não vivo enfiado na igreja, mas o dom da igreja vive enfiado em mim. Eu olho para esse texto e veja bem, a maioria dessas atividades não trazem segurança ou significado para a experiência do homem. Nós gastamos mais tempo. Pense você, com vida secular e menos preocupado com a eternidade. Gastamos mais tempo nas brigas do que com os futuros discípulos e seguidores do Senhor dentro da nossa casa. Estamos repetindo um ciclo e não nos preocupamos. Por isso eu disse para você que todas as vezes que eu recebo a notícia de que um conhecido meu morreu, eu falo, estava bem com Jesus? A primeira coisa que eu pergunto para alguns amigos, falo, como é que estava? Falou, fulano estava lá na sua religião, na sua igreja. Eu falei, glória a Deus, foi salvo. Sabe por quê, irmãos? O texto diz que não importa quanto vemos, tem coisas na vida que as pessoas nunca ficam satisfeitas. É como a morte, é como o espírito de adultério, como o espírito de sanguessuga.
que se levanta nas profundezas do inferno diariamente e vem sugar, e vem buscar, e se apresenta diante de Lúcifer no inferno para dizer: aqui está o fruto da minha colheita de hoje, eu consegui trazer maldição. Eles brigaram, elas se ofenderam. Mais um dia eu coloquei discórdia naquela igreja. Mais um dia eu trouxe alguma coisa que é mais importante do que as trevas. Você pode perceber que quando a pessoa está possessa demoniacamente, e não sobre opressão, Satanás, ele luta até o momento que ele aguenta, porque eu não sou de ficar batendo papo com o demônio, não. Sai e vai embora. A não ser algumas coisas, tem que saber a raiz do problema. Quando se fala para ele falar o nome de Deus, o nome de Jesus, o bicho urra, o bicho estremece, o bicho faz o que faz, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há graça. Então, não importa quanto algumas pessoas veem, elas nunca ficam satisfeitas com a baixa qualidade de vida espiritual que ela está. O inferno libera diariamente espíritos demoníacos para perturbar. Palavra bíblica: o maligno, vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. E no final do dia esses demônios se apresentam dizendo: hoje eu consegui mais um dia sem adorar a Ele, mais um dia sem invocar a Ele, consegui mais algumas coisas. Salomão está dizendo: não importa o quanto algumas pessoas veem, elas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais. Verso 8, parte B. E na parte C do mesmo verso, diz assim: não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Salomão diz assim: as pessoas ouvem alerta, ouvem avisos, mas elas nunca se contentam, elas nunca querem retroceder, nunca cessam. E ele diz: vaidade de vaidades é uma grande inutilidade. Qualquer coisa que busquemos em lugar de Deus e da sua obediência é inútil e insatisfatório. Meu irmão, esse homem diz que ele se dedicou a construir vinhedos. Ele construiu. Ele dedicou-se a construir palácio e algumas casas de veraneio ele teve. Recentemente, coisa de 2 ou 3 semanas agora, 99% que a arqueologia descobriu em Israel, a casa onde foi Salomão. Óbvio que descobriram, você sabe que Israel foi as guerras, os terremotos, os impérios que tomaram, destruíram muita coisa, então nas escavações descobre isso. Outro dia descobriram um túnel, e eu sou apaixonado por história, principalmente da história do Velho Testamento. Recentemente descobriram um túnel que ligava o palácio de Davi, bem próximo ao templo, a entrada do local aonde hoje é considerado, embora não foi ele que construiu, mas era um local que dava proximamente aonde a Arca da Aliança ali ficava. Irmãos, eu fico pensando, que coisa fantástica. Davi, ele recebe um não de Deus: você não vai construir o templo, tuas mãos estão manchadas de sangue, o teu filho vai construir. O que você acha que Davi poderia ter feito? Como assim, papaizinho querido? Porque a gente ainda tem mania, né? Papaizinho querido é uns barbados que não trata Deus como pai na hora de pedir: papai, 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 rapaz, papai me dá. Imagine se Davi falasse assim: papai, como assim eu não vou construir o templo? Eu matei Golias, a espada está ali. Eu falei: não, você não vai não. Sabe o que Davi fez? Ele constrói a planta, ele faz economia, ele guarda riquezas, ele guarda ouro e fala para o filho dele: eu não vou, mas estou deixando tudo pronto para você construir. Sabe, irmãos, qualquer coisa que nós busquemos no lugar de Deus e obedecer a Deus é inútil e insatisfatório. Se você morresse hoje, pastor, que mensagem é essa? É bom pensar. Se você morresse hoje, se você soubesse, vamos melhorar, que você vai morrer hoje, ou vamos dar mais uns 2 dias para você ajustar aí. Percebe que eu não sou bobo, estou falando você, né? Digamos que nós recebêssemos aqui e falou assim: é 72 horas. Irmão, é osso, hein?
Quando eu peguei Covid, o médico falou assim, eu te dou 72 horas, se passar, passou, se não passar... Irmão, eu não tinha forma, mas minha vontade... Ele falou, mas imagine, que daqui a 72 horas, nosso coração ia parar de bater. Qual seria a avaliação da sua vida agora? Que coisas úteis, espirituais, nós teríamos para apresentar? Não precisa ir longe, não. Como é que nós vivemos em 2024 com o nosso vocabulário? No que Deus foi glorificado em 2024 com o nosso vocabulário? Quantos cultos eu não vi este ano por causa de... Quantas santas ceias este ano eu deixei de vir por causa de... Quantas almas eu não tenho para apresentar para Jesus pela minha pregação? Mas daqui a 72 horas, no meu exemplo, talvez nós tenhamos que... Eu vou dar um tom de humor para você, só para descontrair um pouco. Aparece aquele personagem nos filmes das pegadinhas com uma máscara branca, uma foice. Irmão, estou correndo faz tempo, eu dei rasteira nele. Que parecer? Mas imagine que chega e fala assim, cheguei. Você fala, meu Deus, eu fiz uma retrospectiva. E eu, em 56 anos de vida, eu tive uma vida inútil espiritual. Eu não tenho o que entregar para Deus. Nem o amor dele por mim eu fiz valer a pena. Eu não fiz por Jesus 1/3 de 1/3 de 1/3. Salomão está dizendo, que proveito há? Agora, percebe que o texto vai nos levar para um efeito contrário. Ele está dizendo que o efeito da criação de Deus é duradoura, mas as coisas que o homem faz não são duradouras. O mar, os rios, as rochas, foi Deus quem fez. E as obras do Senhor estão lá. A natureza está lá. Mas e as obras que nós fazemos? É isso que ele fala, vaidade de vaidade. Então eu fiz aqui com você um apanhado. Quantos artistas, cantores, personagens que você conheceu e que hoje ninguém nem lembra mais deles? Mas eles gastaram a sua vida pela fama, gastaram a sua vida por briga, por confusões. Irmãos, que inutilidade viver uma vida de aparência. Salomão diz, vaidade de vaidade. Ele está dizendo que o que não é direcionado por Deus é vento, correr atrás de vento. Só teve uma que quis fazer um negócio desse, né? Você já sabe do que eu estou falando. Falou que queria estocar o vento. Você já sabe da sapiência dessa senhora. Faz assim com a tua mão, querida. Faz assim com a tua mão. Vai, tenta pegar o vento aí, segura. Só uma no Brasil e no mundo conseguiu achar a fórmula de estocar o vento, mas não contou para ninguém. O que Salomão está dizendo é que tudo que não é direcionado por Deus é como correr atrás do vento. Você pode buscar fama, pode buscar carreira, pode buscar sucesso, pode buscar dinheiro, pode buscar o estrelato, você pode buscar até o ministério. Mas se você não tiver uma vida direcionada por Deus, é como correr atrás do vento. Então as pessoas gastam tempo na sua vida correndo atrás de fama, atrás de dinheiro. As mulheres querem ser cada vez mais bonitas. Vamos arrancar 4 costelas para ficar um violão agora. Daqui a pouco está virando violino. Os homens agora querem ser os mamão papaya. Quer ser tudo não sei o quê. Você olha, você fala, meu Deus, tem camarada arrancando o trem, colocando o negócio na panturrilha para andar assim, ó. Eu falo, meu Deus, aonde esses caras vão parar? Aí chega um determinado momento da vida, aí tem que pagar para arrancar o trem que apodreceu ali dentro, aí está andando igual o Tiburcio velho. Presta atenção, o que Salomão está dizendo. Você e eu precisamos tomar cuidado, que aquilo que não é direcionado por Deus é como correr atrás do vento. Ganha fama, mas uma desgraça dentro de casa. Tem os aplausos lá de fora, mas quem convive com ela sabe quem é. Olha, irmãos, tem alguns YouTube aí que são uma belezinha, mas pergunta para o pai e para a mãe quem ela é dentro de casa. Tem algumas esposas que para todo mundo ela é fantástica, mas para quem convive com ela sabe quem é. Tem alguns maridos que ele é o cara. O cara é a alegria da turma, mas em casa, quando ele está, ninguém sabe que ele está, porque ele não faz diferença quando ele está, porque já se acostumaram com ele. Isso, Salomão está dizendo, eu fiz tudo isso. Eu descobri que isso é correr atrás do vento.
De vez em quando não, eu faço mesmo. Eu pego essa loira de olhos verdes, a Fernanda, vou fazer um negócio. Ela falou assim, Cleber, você não leva a chave? Eu falei assim, não, eu não levo. É para ver você com esses olhos verdes me abrir a porta todos os dias. Aí ela... Ganhei, né, irmão? Malandro é malandro e mané é mané. Entendeu? Malandro é o gato que nasceu de bigode. Aqui não, jacaré. Pegou, leva pica-pau. Aqui não. Presta atenção. Eu falo para a Fernanda, onde a gente vai? Fala, tal lugar. Não interessa, vamos lá. Pega a mochila, pega o teninho 46, leva a brusa, como diz um amigo meu, que tem um amigo meu que não adianta, ele não fala blusa, é brusa. Eu falo, pega a brusa, pega o chapéu e vamos. Aonde? Dar a volta no mundo. Não interessa o que eu não tenho. Interessa o que eu tenho. Na beira do caixão, alguns choram. Mas por que não fez a hora que estava vivo? O melhor passeio não é aquele que não aconteceu, é aquele que podia ter acontecido. O melhor culto não é o que vai acontecer, é o de agora. Entende isso, querido? Às vezes, nós gastamos dinheiro. Vem cá. Vamos medir um negócio aqui. Quanto está uma sandália boa de mulher aí? Quem sabe? Elas não sabem. Deus, elas não sabem. Que bando de mentirosa nesse culto. 150? Paga uma sandália boa de 150? As especialistas. 200? Quem dá mais? 200 para cima. Sabe tudo, Jacira. 400 reais. Paga uma sandália boa. Vocês ficam felizes? Ficam, vocês ficam? Jacira, libera o caixa. Libera o quê? Estou doido? Estou tomando leite de sapo azedo? Irmãos, 400 reais. Tá bom. 3 sandálias por ano. Mas vamos falar de nós homens. Sapato, tá bom. Mas aquele está na promoção. Mais umzinho. Mais umzinho só. Pô, mas tem um tênis aí, rapaz. Então vai. Final das contas, você gastou aí. Tem os Ting Ling, que eu não acho 46. E tem os que tem. Aí você... Jason. Mas aí você gasta 3 pares de um tênis, de um calçado, de um terno, de uma roupa que você não vai usar. E chega no final de ano, você reclama de fazer uma aplicação, uma investida para passar um Natal diferente com a sua família. Dorme com barulho desse. Dorme com barulho desse. Eu gasto... Os homens que pescam, hoje os pescadores não estão nenhum aqui quase, só tem os fubá. Mas os que costumam pescar aí, num barco aí, quem sabe quanto se gasta hoje aí? Barco de crente, hein, irmão? Não vem com conversa, não. Vamos falar aí, 500 conto? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Tá bom. Aí eu vou pescar 3 vezes por ano, gasto 1.500. Mas eu não tive uma viagem de aniversário de casamento. Eu não levei a minha filha para comemorar. Não é a festa de 15 anos que eu não posso dar, é o que eu posso dar. Eu não levei ela ou ele, eu não fui na formatura dele, eu não fiz nada porque eu estava guardando dinheiro para trocar de carro. Você está correndo atrás do vento. Porque amanhã você pode não existir. E a melhor festa que a sua filha poderia ter é a sua companhia naquele evento. Foi a última noite. A última noite. Recentemente morreu a irmã Marlene. Não é a irmã Marlene do pastor Otávio, não. É aquela senhorinha que partiu para o Senhor a semana retrasada, se não me falha a memória. E uma das declarações que ela fala é do seu falecido marido. Ela ficou viúva há pouco tempo. Acho que, se não me engano, ela ficou casada acho que 16 anos, uma coisa assim. E ela dizia que na véspera que o seu marido ia falecer, ele dizia assim: Marlene,
do lado dela. Eu estou com tanta saudade de você. Ela falava, oh, meu amor, mas eu estou aqui. Ele falou, mas eu estou com saudade de você. Enfim, uma experiência, quem conhece, sabe aí nas redes sociais. E no dia seguinte o marido faleceu. E ela disse que fez uma oração, que parece que morreu o marido e o cunhado, uma coisa assim. E ela disse, Senhor, morreu, né? Eu quero te agradecer pela vida que o Senhor me deu com ele e pelo excelente marido que ele foi. A melhor declaração de amor não é num anel de ouro que você pode dar. É legal, mas será que ele é mais importante do que construir um lar em amor a Cristo? O que é mais importante, irmão? Eu dar as coisas para os meus filhos aqui, deixar uma herança e não encontrá-los na eternidade? Ou eles ou eu não vamos? Ou o que é pior, nos encontrarmos no lado ruim da eternidade? Salomão está dizendo que aquilo que não é direcionado por Deus é vento, é correr atrás de vento. Nunca mais você vai esquecer disso. As declarações e hábitos diários que nós fazemos. Reclamar, xingar, viver, errado, expressões erradas são vaidades, coisas que não levam a lugar nenhum. O mundo e a vida não passam de um sopro, diz Salomão, e passam rápido. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é verdade. A vida passa muito rápido. A gente acha que vai celebrar o final de ano. Se for vontade de Deus, sim. E se não for, não é? Mateus 16, 26 diz assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Ganhei fama, aplauso, bom de bola pra caramba, o piadista da história, bacana, mas qual foi a utilidade da vida? Irmãos, presta atenção, será que a salvação para nós é só a gente que ganha? Não temos mais nada para oferecer, para fazer para Deus? Salomão diz no verso 8, os olhos não se fartam, experiências carnais nunca vão satisfazer os desejos do coração. Você pode, entenda o que eu vou dizer, dinheiro pode comprar uma noite de sexo, não de amor, pode comprar sexo, não de amor, seja com homem ou com mulher. O dinheiro pode comprar um carro excelente, mas não pode satisfazer a comunhão com o Espírito Santo. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo com dons de língua, levante suas mãos. Você se lembra dessa experiência? Irmão, se eu tivesse que dizer para você, me dê um conceito de que dia foi esse, eu não consigo definir. Alguns amigos meus, quando eu chego, falam, chegou o Canela de Fogo, eu sou mesmo. Meninice não, mas um culto cheio do poder de Deus, quem vai comigo para Shekinah, bobeou, onde eu estou? Está lá na sala dos profetas. Fernando teve um ano e falou assim, cadê o cara? Vai procurar no meio do povo, porque ele deve estar lá chorando, está lá embaixo, estava lá. Ué, tem coisa mais gostosa do que estar perto de Deus? Os meus dias de domingo não são iguais aos dias de vocês, meu final de semana nunca é igual ao final de semana de vocês. Termina o culto de hoje, eu já estou, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor vai fazer? Como que vai ser? Senhor, a mensagem de quinta-feira. Senhor, é isso, Senhor, é aquilo. Eu prego amanhã, eu prego sábado no litoral, eu prego domingo, Senhor. Eu sei que uma hora o fôlego da minha vida vai... Mas eu não quero. Missionário Manuel de Mello um dia falou sobre isso. Ele disse, eu não quero chegar perante Jesus com as mãos vazias. Então, experiências carnais nunca vão satisfazer os desejos do nosso coração. Você pode comprar o melhor carro, melhor roupa, frequentar a melhor academia, a melhor universidade, ter 8 diplomas, falar inglês, mandarim, chinês, alemão, russo, sei lá o quê, falar buquirinha, falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Mas vou dizer uma coisa para você. Que coisa boa é quando o Espírito de Deus se apora. Oh, glória! É quando você vê Deus falar com você. Quem já teve a sensação de estar dentro do carro sozinho e um louvor cantando? Seja o louvor que for, irmão. Oh, glória! As pessoas não entendem, nunca vão entender, porque as coisas do Espírito são diferentes das coisas da carne.
Salomão escreve dizendo sobre isso: realizações e conquistas materiais não substituem as bênçãos espirituais. Aí ele diz: apliquei o coração. Coração, no Velho Testamento, principalmente para o hebreu antigo, significava a sede de sentimentos e de inteligência. Então ele está dizendo: aplique o coração, aplique a sua mente naquilo que é para a vida eterna. Aplique. Por que continuar uma vida de guerra, uma vida de discussão? Para que, irmão, chorar no dia do velório? Faça o dia do seu pai valer a pena agora. Faça o dia do seu marido, da sua esposa, dos seus netos, o seu culto, seu melhor culto. A gente não sabe se terça-feira vai chegar aqui. A gente não sabe. A nossa irmã Marlene, essa sim, o BPC, quando o pastor Otávio morreu, que experiência. Ela ligava para Fernanda, ligava para mim e dizia assim: eu não aguento mais de saudade de Otávio. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, hein? Tem umas irmãs aqui que não falaram isso, seus maridos não. Misericórdia. Mas a irmã Marlene, ela chorava e dizia assim: outro homem igual Otávio nunca existirá. Se o irmão Otávio tivesse vivo nessa época, eu ia falar: danado. Sabe, querido, Salomão diz no verso 15, aquilo que é torto. A raiz dessa palavra tem a ver com aquilo que é dobrável, com aquilo que se torce, e não aquilo que realmente é torto. E aí ele fala: é aquilo que foi levado a ficar assim. É um coração que se recusa a ser endireitado. Por isso que ele fala: aquilo que é torto não há como endireitar. Aqui, irmão, você está recebendo uma palavra como essa, e todos os dias, essa semana, os pregadores que tiveram, tudo que aconteceu. Se o coração é um coração torto, ou seja, que ele já é dobrado pelas suas práticas diárias, não tem como endireitar. Não adianta a gente ficar orando, é campanha disso, passa no corredor, pisa não sei na onde, dá, não adianta. Aquilo que o coração está torto. Diz que a velhice traz maturidade, mas nem sempre. Quantas oportunidades esta noite estão sendo jogadas fora? Quantas oportunidades nunca mais vão voltar? É um coração que se recusa a ser endireitado. Salomão diz: não há o que fazer, não se pode endireitar. Não, nós não temos habilidade nem força humana para lidar com situações que apresentam constantemente. Irmãos, problema com filho, problema de uma enfermidade incurável, me diz como é que se comporta quando você recebe uma notícia daquela que te balança o chão, daquela que você está com algo que não tem retorno. Nós não temos força para lidar com isso. Mas, quando o Senhor é buscado diariamente em nossas vidas, nós liberamos uma manifestação para o agir dele na nossa vida. Porque eu não busco o Senhor na crise, eu sirvo ao Senhor diariamente. Às vezes, nós queremos resolver questões e problemas da vida com a nossa capacidade. E eu estou terminando a mensagem. É isso, irmãos. Às vezes a gente quer ganhar, resolver problema no grito, no advogado, na separação de corpos, na divisão de patrimônio, mudando de igreja, mudando de pastor. Quem xinga mais, quem fica mais dias sem falar um com o outro. Buscamos preencher espaços. A gente não dá conta do dia, arruma mais 10 ocupações. Não consegue congregar, não consegue ser fiel em nada. No mundo espiritual nada, mas para o mundo carnal tudo. Irmão, presta atenção. Nós não conseguimos resolver as questões que surgem. Se a gente não tiver uma vida com Deus, nós vamos estar dizendo daqui uns dias: vaidade, vaidade. Eu estive na igreja todos esses anos
e eu nunca estive perto de Jesus. Diga misericórdia. Por mais que busquemos, por mais que a gente busque solução para alguns problemas, se o Senhor não governar, a casa vai cair. Vamos perder a salvação. Aí ele conclui no verso 24 e no verso 26. Ele diz: da mão de Deus, olha a diferença, a conclusão que ele chegou. Ele descobriu que Deus não quer apenas que o ser humano desfrute dos bens do seu trabalho, mas que também encontre prazer na realização. Você vai trabalhar amanhã, não vai com essa cara brigada, que comeu giló e chupou limão azedo. Alguns de vocês pediram esse emprego para Deus. Deus está dizendo, através da palavra para Salomão, faça o seu trabalho ser um trabalho prazeroso. Se está te pesando, ore, busque no Senhor. Mas não pode ser o dia a dia, um dia de malignitude. Se você não tem condições de ser uma esposa, não case. Se você não tem condições de ser um marido, que a palavra de Deus diz que a sua futura esposa merece, não case. Se você não suporta o ministério, não assuma. Se você não quer pagar o preço de andar junto, não some. Continue nessa vida. Ele está dizendo que Deus reserva aos seus filhos bênçãos espirituais, porque os seus filhos reconhecem a sua soberania. E pessoas carnais desperdiçam a vida em trabalhos que não levam ao reino eterno. Já parou para pensar, irmãos? Deus abre uma porta fantástica, e ao invés desse trabalho me levar para o céu, Ele me leva para longe de Deus. Foi bênção na minha vida? Foi bênção não. Tudo que Ele acumula para esta vida, não passa dessa vida. E aí, ele diz, no finzinho do verso que nós lemos, eu termino com você, quando ele diz assim, verso 24: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Você já reparou que tem gente que você dá bom dia para ele, no que ele faz, ele nem responde bom dia? Quem já viveu isso aí? Irmãos, tem hora que você fala, meu Deus, boa tarde, bom dia, o que você quer? Se a gente for entrar na carne, você vai no posto de gasolina e fala, eu queria 2 quilos de bife. Né? Do jeito que trata a gente, mas a gente não pode ser. É nessas horas que a luz de Cristo precisa brilhar na nossa vida. Eu conheci a história de um pastor, que ele foi tomar um café no aeroporto, e quando ele pediu um café, a moça, ele deu bom dia, ela não respondeu. Ele pediu um café de um tipo, ela deu outro. Na hora dela dar, ela não põe, ela joga. Aí, quem estava perto disse, folgada, sei o quê, tal. E ela estava mesmo, cara emburrada. Ele tomou aquele café, dirigiu-se a ela e disse, moça, eu quero agradecer por você existir. Eu quero agradecer porque hoje você se levantou para trabalhar e você me serviu, porque eu precisava tomar um café. Eu não sei quanto te pagam, eu não sei como está o teu coração, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida porque você abriu os olhos hoje de manhã e veio trabalhar. Irmão, a moça no balcão começou a ficar avermelhada, os olhos se encheram de lágrima. Ela começou a chorar e começou a falar para ele, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele falou, não, está tudo bem. Ela começou a contar como ela estava vivendo. Abandonada pelo marido, com 2 filhos pequenos, tendo que deixar um filho na creche, outro não sei na onde, tudo. Ela disse, hoje de manhã eu levantei com vontade de me matar, de fazer tanta coisa. Ele disse, mas eu vou profetizar na tua vida, não faz isso não. E começou a falar com ela, irmãos, o que estava amargo. Ele falou, o café estava ruim mesmo. O café estava horrível, frio, tudo. Mas ele disse, se eu fosse dar o que ela estava me dando,
o que está em mim é mentiroso. Ele orou por ela, ele abençoou a vida dela. Depois que terminou a oração, ela fazia assim: deixa eu pagar outro café para o senhor. Ele disse: não precisa, deixa eu pagar. Eu te servi o pior café que tinha aqui. Ele falou: eu percebi. Ele disse: eu abençoo tua vida. E eu quero te oferecer algo que eu não sei se você vai aceitar. Ele disse: posso orar por você? Ela disse: pode. Ele disse: eu sei que a gente está no aeroporto, tem câmeras, mas fecha os teus olhos. E orou por ela. Ele disse: eu vou passar por aqui mais algumas vezes esse ano. E você vai testemunhar, se você receber Jesus agora, que todo esse vazio que está aí dentro, toda essa frustração que está aí, o diabo queria te matar hoje, mas Deus manda te dizer: aquelas 2 crianças que estão lá, elas ainda terão orgulho de você por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Sabe, querido, verso 24 diz: concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar comida e bebida enquanto a satisfação do trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Quem pode, irmãos? Por melhor que você ganhe, pela melhor casa que você tenha, o melhor carro que você tenha, por tudo que você pode fazer, você acha que isso não é a mão de Deus? Ainda que seja por misericórdia. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. É isso. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Algumas pessoas conseguem pegar algumas oportunidades porque andam na presença de Deus e fazem o milagre acontecer. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Talvez isto é vaidade e aflição de espírito. Testemunhos, né? E eu terminei. Um irmão nosso, aqui no interior de São Paulo, ficou desempregado. E ficou desempregado injustamente. Todo mundo ficou apavorado: como é que vai ser? Vai deixar de ser? E falou: eu tenho filhos para criar. E ele falou: eu vou vender churrasquinho na porta da fábrica. Mas como que você trabalhava disso, vai fazer aquilo? Ele falou: eu vou fazer, ué. E ele montou um carrinho de churrasco, mas não é um carrinho desses que a gente passa e fala: sangue de Jesus tem poder. É daqueles limpinhos mesmo, sabe? Aqueles que não é filé mignon, é filé mignon. Ele montou um carrinho, ele comprou uma roupa, e ele procurou as melhores carnes, pegou o investimento dele na injustiça que ele interpretava e foi para a porta daquela fábrica. Primeira semana dele, ele sabia que o turno da fábrica terminava às 17 horas. 17h02 a turma ia passar ali na porta da fábrica, para ir para o ônibus pegar o carro. Ele montou o carrinho, traquejou, ficou parecendo um Masterchef. Fez um molho especial e ficou abanando para a fumaça do churrasco ir lá para a fábrica. E dando glória a Deus. Antes de começar o seu turno, ele disse: Senhor, eu te sirvo. Fui dizimista fiel e sou dizimista fiel em todo o tempo. Tenho uma família para sustentar. E não deixarei de te adorar por esse tempo. Sei que vai passar. E ele começou a fazer isso aqui, ó. As pessoas que saíram da fábrica naquele dia nem estavam com fome. Mas por causa da fumaça do churrasquinho, foram lá. Primeiro dia ele vendeu 100 espetos. Ele falou: opa, tem sempre os oreiudos, os urubu da vida, né? Que quer ficar gorando. Ele falou: isso aí foi só ontem. Ele falou assim: eu vendi 100 ontem. Amanhã eu vou chegar mais cedo. 4h30 eu vou tacar gordura, vou tacar aquela fumaça. Ô irmão, você sabe quando seu vizinho está fazendo churrasco, você está comendo chuchu?
Você fala, que filisteu. Ele começou a fazer fumaça. Irmãos, eu vou resumir para você, porque eu preciso terminar. No espaço de 30 dias, as pessoas, 4 horas da tarde, estavam sentindo fumaça e falou, esse relógio não passa. Esse relógio não passa. Ele começou a vender 700 espetinhos, 800 espetinhos. Ele passou a ganhar 5, 6, 7, 8 vezes mais do que ele ganhava. E as pessoas que chegavam ali, perguntavam para ele onde ele estava, ele contava a história e falou, mas e aí, você está aqui? Eu falou, Deus está comigo. Eu estou aqui. Eu vou terminar com você. Faça a fumaça da glória de Deus tocar nas pessoas, na tua vida. Abra mão das tuas vaidades, das nossas vaidades, e faça com que o reino de Deus seja desejado. Faça com que o céu diga assim, eu preciso abençoar esta família, eu preciso abençoar esta empresa, eu preciso abençoar esta casa, eu preciso abençoar este negócio. Façam com que as pessoas que frequentam o ambiente que você, olhem para você e dizem, o que tem? O teu rosto está um rosto alegre, o que foi? Eu tive um culto ontem poderoso. Quantas pessoas, eu não sei quantas pessoas tinha, mas Deus falou comigo, Deus moveu a minha vida. Mas por que você está fazendo isso? Eu estou, porque eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Redentor. Faça como aquele irmão, façam que a fumaça, as bênçãos de Deus cheguem até as outras pessoas e elas queiram saber quem é o Deus que você serve. Fique em pé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana extraordinária.